Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos estudar sobre distância entre dois pontos, então se você quer saber mais sobre o tema, é só continuar assistindo o vídeo. Então vamos lá, qual é o conceito principal sobre esse assunto? Gente, a menor distância entre dois pontos sempre será um segmento de reta, tá? Então veja o exemplo. Eu tenho aí, tá vendo? Dois barquinhos, eles estão aí em um determinado ponto do meu plano cartesiano e se eu olhar aí o caminho mais rápido, né, para um chegar de encontro até o outro, eu vou ter aí esse segmento de reta que está em vermelho, tá? E uma coisa muito importante, gente, ó, caso o barco ele fizesse qualquer outro caminho, ele seria mais longo, tá? Seja ele uma curva, então vamos supor que o meu barquinho fizesse isso aqui, ó. Essa distância aqui, se eu fosse medir, né, esse arco que eu fiz, ele vai ser maior que isso. Ou se eu fizesse outros segmentos, né, tipo ele fosse reto pra cá e aqui subisse, isso ia ser maior. Ou, sei lá, ele vai reto pra cima e depois ele vira, ia ser maior, tá? A menor distância é sempre um segmento de reta que vai de um ponto ao outro, sem nenhum tipo de curva ou sem nenhum tipo de vértice, ok? Fórmula. Então, gente, existe uma fórmula para se calcular essa distância, tá? Na verdade, existem várias maneiras de calcular uma distância aqui entre dois pontos. A fórmula é uma delas. Eu gosto dela por quê? Porque ela é bastante objetiva e ela vai servir para qualquer tipo de pontos, tá? Que eu tiver aqui no meu plano cartesiano. Então vamos para ela. Então, utilizando o mesmo exemplo do slide anterior, podemos determinar a localização de cada um dos barcos através de pontos em pares ordenados. Mas então, o que é um par ordenado, né? Relembrando. Um par ordenado, gente, ele é um conjunto formado por dois números reais, usados para determinar uma localização de pontos no meu plano cartesiano. Considerando os pontos traçados dentro do plano, nós temos aí então por exemplo, A, né, que vai ter um par ordenado de x e y, e B, que vai ter um par ordenado aí de x e y. A fórmula vai ser descrita na seguinte maneira. A minha distância, então, vai ser igual a raiz quadrada de, se eu pegar o x de uma menos o x da outra e elevar ao quadrado, e somar com o y de uma menos o y da outra e também elevar ao quadrado, tá? Então essa daqui é a minha fórmula para encontrar a distância entre dois pontos. Então agora vamos aplicar isso, né? Eu tenho aqui, ó, o mesmo exemplo que eu usei desde o início desse vídeo, certo? Então quais seriam os pontos aí onde estavam localizados os barcos, né? Se eu olhar aqui o meu primeiro barquinho, ó, ele está 2 para x e 2 para y, portanto, o par ordenado é 2 e 2. E o meu ponto B, ele está a menos 3 para x e menos 2 para y. Então, não pode esquecer, o primeiro valor é sempre o x e o segundo é o y. O primeiro valor é sempre o x e o segundo é o y. Então, vamos colocar isso daqui dentro dessa fórmula. Então, a minha distância será igual. Vou colocar a primeira parte de dentro, depois eu ponho a raiz, tá? O meu x de B, nesse caso aqui o B, gente, ele pode ser qualquer ponto, tá? No caso eu vou olhar aqui o meu B mesmo, mas poderia estar expresso por outra letra. Então, o meu x de B, que é menos 3, menos o meu x de A, que é 2. Fechou e elevou ao quadrado. Uma coisa importante, tá? Toda vez que for um número negativo aqui nesses segundos, ó, a gente tem que colocar outro parênteses, tá? Eu só não fiz isso porque o meu, ó, ele era positivo, então não tem necessidade, tá? Mas se ele fosse negativo, ia precisar. Mais meu y de B, que é menos 2, menos, aqui ó, se ele fosse negativo, eu ia colocar outro parênteses aqui, tá? Mas como não é um 2 positivo, então vou colocar apenas o 2 mesmo. Fechou e elevou ao quadrado.
E aí, tudo isso daqui vai dentro de uma raiz, que está bem torta, por sinal, porque eu estou fazendo aqui na mão, sem régua, sem nada. Mas deu para entender, né? Vamos lá, seguindo aqui então. Vou resolver primeiro esses parênteses. Então, a minha distância vai ser igual. Menos 3 menos 2 é menos 5 ao quadrado. Mais menos 2 e menos 2 é menos 4 ao quadrado. E tudo isso daqui dentro da minha raiz bem torta. Continuando então, a minha distância vai ser igual. Menos 5 ao quadrado é 25. Mais menos 4 ao quadrado é 16. E tudo isso dentro de uma raiz. Minha distância, portanto, será igual a raiz de 25 mais 16. 25 mais 16 é igual a 41. Então, agora basta calcular a raiz quadrada de 41. A minha distância será igual a aproximadamente 6,4. 6,4 o quê? Como no exercício não especificou se esse plano cartesiano aqui está em metros, se ele está em quilômetros, se ele está... Então, eu não coloquei nada, tá? Mas sempre precisa colocar a unidade de medida, ok? Então é isso, gente. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Não deixe de me acompanhar nas redes sociais. Estamos com uma novidade agora. Tem a lojinha da professora Amanda. Se você quiser adquirir qualquer slide utilizado no vídeo ou um jogo, é só entrar na minha lojinha e comprar, tá? Muito obrigada e até a próxima!